Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live aqui do Cristão Geek. O pastor Alvarez vai entrar já já, só vou aguardar ele aparecer aqui. Hoje a gente vai falar sobre a série Dark, né? Uma série que tá dando o que falar aí na sua terceira temporada, né? Série super complexa, né? Cheia de linhas do tempo, múltiplos personagens, múltiplos pontos em linhas do tempo diferentes, então trazendo aí grandes debates aí, né? Pessoal ficando bem empolgado aí com a ideia de tentar entender o que está rolando por trás ali dessa série, né? Quero dar boas-vindas para a galera que está chegando aí. Nosso amigo Marcelo Tacano está na área. Obrigado a todos, tá? Desculpe aí o pequeno atraso, porque eu estava terminando de assistir o último episódio agora, tá? Acabei nesse instante aqui, tá bom? Obrigado aí pela presença de todos e é um prazer poder voltar com esse projeto aqui tão querido, né? Sei que vocês gostam demais, a gente gosta muito também. E se Deus quiser, a partir de agora a gente vai voltar a ter conversas semanais nesse canal aqui, tá bom? Então, muito feliz aí de poder ter essa oportunidade de estar com vocês, tá? Vou pedir o Alvarez estar na área aí. Bota uma mensagem aqui só para eu poder te chamar aqui. Só para clicar aqui para te convidar. Peraí, deixa eu ver se o convite está aqui. Tá cheio aqui o Alvarez. Deixa eu adicionar ele aqui. Transmitir ao vivo com acho que já vamos entrar já. Tô tentando colar aqui o pecinha. Cadê? Vamos ver se ele entrou aí. Tá conectando. Opa! Olha ele aí. Tranquilo? Fala galera, beleza? Uhul! Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz aí? Graças a Deus, cara, graças a Deus. Tranquilo. Tendo, se reinventando, fazendo um monte de coisa, hoje ficando em casa, né, para participar da live, então foi bem legal, assim, Que beleza. Poxa, que prazer poder não só estar com você, né, a gente conversar, mas estar com a galera também, né, que tava cobrando Pô, aqui tem já uma desse tempo. galera, né, cara, graças a Deus, aí tem um povo legal. É Cara, acho que verdade. eu vou pôr uma luz aqui para ficar mais claro, eu acho que tá um pouco escuro aqui, eu não Fica sei à como é que tá para vontade. você aí. Fica à Tá, só um vontade. minuto. Tá bom, tranquilo. Então o Alvarez vai se organizar ali rapidinho. E eu não sei se vocês assistiram, né? É difícil fazer uma live sobre a terceira temporada de Dark sem fazer spoiler, né? Então, por um lado é meio tenso, né? Ou desagradável você ficar tentando falar sem dar spoiler, né? Então é muito mais fácil se a gente pudesse conversar sem receio do spoiler, né? Então a gente vai tentar não descortinar tudo, fazendo comentários assim mais de curiosidades envolvidas no projeto, mas se vocês não tiverem tanta preocupação com o spoiler, fica mais fácil, né? E eu vou só avisar o pessoal que eu vou fazer o seguinte, os comentários ficam sempre rolando aqui, mas isso atrapalha um pouco a conexão. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou desabilitar os comentários agora no início. Aí depois, a gente vai separar um momento para perguntas e respostas. Aí eu habilito o comentário de novo, tá bom? Tá, pessoal? Só para a gente não ter esse problema, tá? Tacano aí tá falando que pode falar à vontade, né? Não tem problema, beleza. Alvarez, eu demorei a entrar porque eu estava assistindo o último episódio agora. Eu terminei agora nesse minuto. Eu terminei e entrei. Eu Então, revisei, alguns episódios eu tive que revisar para pegar, né, cara, de novo, algumas. É muita informação, né? Não tem é, como é, você. é. É uma bomba de informação constante que vem, cara, e são muitos frames, né? Muitas mudanças de estação. Então, se você perde um minuto, você já se desconectou e aí até você retomar a leitura, eu falei, cara. É Eu confesso que complicado. nos primeiros 4 episódios eu falei, cara, eu tive que dar uma parada, tomar um ar, sair, dar uma volta, dar uma.
escrever alguma coisa para não se perder na linha do tempo, mas é incrível assim o que os caras conseguiram fazer, né? Tipo, e daí, a partir do quinto para frente aquela cabeça explode de vez aí, né, cara? Que eles É, abrem, é impressionante, né? Tipo, o que os caras conseguiram fazer, eu fiquei abismado, né? Com a é, criatividade. E o que mais me surpreende, tipo assim, no meu caso, né, cara, eu que fui sempre um cara fã de ficção científica, li H.G. Wells, Victor Hugo, acompanhei bastante a questão do Doctor Who, né, cara, sempre a viagem no tempo, desde a época do De Volta para o Futuro, sempre foi uma coisa que chamou atenção. Então você já vem, tecnicamente, com uma escola de viagem no tempo na sua cabeça, assim, né, cara, com paradoxo, né, cara, com dobra temporal, com coisas que você sabe que, cara, e Dark joga tudo por alto e cria a linha deles, assim, e com uma sutileza metafísica, quântica, muito atrelada, muito alinhada, né, cara, usando termologias alquímicas, né, e coisas assim que você fala assim, cara, é surreal. Eles criaram um mundo do Ark, né, cara? Tipo assim, a linguagem deles de viagem no tempo, baseado tanto na metafísica filosófica do Nietzsche, quanto no baseado também numa metafísica, né, tipo de pensamento da ontologia, quanto num pensamento mais, vamos dizer assim, numa ciência quântica bem avançada, né, cara? Tipo de incrível, assim, né? Falar de bóson de Higgs, partícula de Deus, né, cara? Falar em falha de Matrix, reconstruir a partir de de um emaranhado quântico, cara, isso é uma linguagem muito atual, assim, né, da ciência, mais no nível mais avançado possível, né, e você vê o quanto isso ainda conseguiram colocar um fundo filosófico de reflexão sobre a imortalidade, sobre família, né, cara, sobre isso eu senti muito presente em toda a série, nessa última temporada, o Máquina do Tempo do H.G. Wells, né? Tipo assim, principalmente nos últimos episódios ficou muito nítido a influência do livro do H.G. Wells, A Máquina do Tempo, na construção do enredo para essa terceira temporada, né? O fato de você tentar fazer a volta no tempo para salvar a família, né? Para fazer toda essa ponte de resgate. E, pô, o último episódio, chave de cereja do bolo, literalmente, né? com certeza. Eu fico imaginando que se eu apresentasse uma proposta de série com essa estrutura para Netflix, eles iam rejeitar na hora. Eu ou qualquer outra pessoa, né? Porque já a primeira temporada, apesar de não ter linhas do tempo separadas a princípio, eram vários recortes dentro da mesma linha do tempo, né? Você tinha uma única linha do tempo e aí ficava lá na década de 50, década de 80 e tempos atuais, né? Mas a terceira temporada, ela traz no início duas ou talvez três linhas do tempo e vários recortes em cada linha do tempo. Então, se na primeira temporada você tinha, acho que 70 personagens no total, contando os mesmos personagens criança, adulto e idoso, na terceira temporada você tem isso multiplicado por três, né? Porque você tem linhas do tempo diferentes. E aí, Alvarez, eu gostaria de já te fazer uma provocação aqui no início, no bom sentido, começando comparações, né? Você já comparou com a A.G. Wells e com outros referentes também conceituais, mas essa terceira temporada, como eles abrem linhas do tempo paralelas, eu me lembrei da Crise das Infinitas Terras, né? Ou aquela ideia de Terra 2, Terra 3, Terra tal, né? Que é comum no universo da DC Comics, né? O que você acha? Será que rola um pensamento semelhante assim também? Essa lógica de linhas do tempo? Rola, rola. Quando eu li, cara, eu entrei nessa terceira temporada quando eu vi a conversa lá, né, cara, sobre a questão da morte, da família. Cara, na hora eu pensei no Flashpoint, né? Com certeza. Na hora, assim, veio a explosão, né? É que eu não tô com a minha Crise de Infinitas Terras aqui, né, cara? Tipo assim, eu tenho um arquivo na minha sala, lá onde tem a sala de massagem, eu tenho umas HQs chaves que eu deixo lá, quando eu tenho um time, eu sempre tô lendo, que são HQs de linguagem que você tem que gastar tempo, né, cara, pra ler. E a Crise nas Infinitas Terras é uma delas, né?
Então, quando você vê a questão do anti-monitor, né, cara, essa coisa dele desconstruir as linhas do tempo, né, tipo assim, porque, cara, foi um trabalhar do Jorge Pérez alucinante, assim, né, de você recontar, você exterminar várias camadas para você, a partir daí, criar uma outra linha do tempo, né, tipo, e aí você aproveitar alguns daqueles personagens para início uma outra linha do tempo que seria a Terra 1, né, vamos colocar assim, né, então você vai eliminar a Terra 2, aí você tem um Superman, tem uma Mulher Maravilha, tem... E aí você vai dando aqueles frames, então você vai recontando algumas histórias, né? Tipo, cara, tem até a Excalibur 3000, né? Lá no, espalhado, né? Dentro do universo do Crise nas Infinitas Terras. E quando eu vi algumas cenas, eu cliquei na hora. Eu falei, cara, isso é muito Crise nas Infinitas Terras, principalmente porque todas as vezes que a DC quer destruir um mundo, ele usa o Flash para fazer o reboot, né? Que é o recomeço. Então, toda vez que você vai ver o Flash, ele está fazendo um recomeço, né? Tipo assim, ele é pelo fato dele ter essa questão da velocidade, né? Dele quebrar a velocidade do som, quebrar a partícula de tempo, né? Quebrar o frame de tempo, então ele é usado para fazer essa recontagem, né? Esse recomeço de toda e qualquer origem. Isso lembra muito, né, cara? Tipo, Terra 1, Terra 2, né? Esse entendimento, como é que é, da bootstraps, né, que é essa teoria de além dos buracos de minhoca, além, né, você tem outras teorias esses universos paralelos colados, né, não que você precise criar uma ponte, como uma ponte de Arsen Rose, né, tipo assim, você só abrir uma porta, você já está em outra dimensão, né, tipo, a conscienciologia do Valdo Vieira, num dos seus estudos, ele bate muito nessa tecla, né, que a consciência humana tem essa capacidade de fazer essas dobras, né, de entrar em dimensões que estão aqui do lado, que você não precisa fazer um ritual absurdo, você só precisa subir um nível, e eu vejo isso muito na Bíblia também, né, que às vezes Deus traz Exato. uma revelação, você não precisa necessariamente ser transladado, Deus te leva para um outro nível de entendimento, e Ele te dá a revelação de um todo, assim, né, que você estava lutando há tanto tempo. Então, essa dimensão colada, essa clareza, né, os sadhus buscam muito isso com o samadhi, né, essa coisa de você compreender os mundos que você não tem domínio, assim, né? E eu vi muito isso em alguns diálogos, algumas questões imateriais, assim, alguns discursos entre a Eva e o Adam, vamos dizer assim, essas reflexões filosóficas que aconteciam nas aberturas dos episódios, muito calcado nesse pensamento imaterial, né, que não restringe aquela coisa humana, né, do material, e que sempre olha para uma visão mais metafísica, né, mais desprendida desses elementos de matéria, assim, né? Então, e cara, e foi com uma primazia sobrenatural, mas realmente traz muito desse entendimento da crise das infinitas terras sobre mundos paralelos, né, sobre, e que depois a Marvel adotou, né, cara, É. de uma até descarada, né, e que o Dentro público da, leigo chama de dentro do, multiverso, sendo que o termo multiverso é da DC Comics, né, cara, não é da Marvel, né. a galera tá um pouquinho mais acostumada com essa ideia de linha do tempo, porque o Guerra Infinita e o Ultimato foram totalmente em cima disso, né? Mas aí eles encaixaram o arco lá do Homem-Formiga, né, para poder entrar no mundo quântico, né, fazer essa possibilidade de você fugir do apocalipse do Thanos, né? Porque lá no Dark tem o Uhum. apocalipse deles lá do Adão e Eva, né? Mas. E você vê eles fugindo desse apocalipse usando aquela maquininha que dá esse deslocamento espaço-temporal, né? No caso desses últimos filmes, né, do Ultimato e da Guerra Infinita, o Homem-Formiga conseguiu fazer isso com uma outra máquina, a máquina que o levava para o reino quântico, né? No reino quântico ele ficou protegido desse apocalipse, né, do Thanos, né? Mas o que eu acho interessante também, Alvarez, alguns pontos para a gente tentar colaborar, né, com a galera para a leitura dessa série, é que, ao contrário da maioria dos produtos que a gente consome da Marvel, da Netflix, perdão, não foi produzido nos Estados Unidos, foi produzido na Alemanha, né? Então tem uma atmosfera um pouco diferente, né? Você escapa um pouquinho para um universo mais germânico, né? E no universo germânico, por um lado, a gente tem uma tradição mística muito forte, né? De sociedades secretas, de ocultismo ancestral que acontece ali. Tem muita questão da floresta aparecendo também, né?
E a gente sabe da Floresta Negra ali, da Bavária, dos Illuminati, né, do Adam Weishaupt. Mas, por outro lado, a gente tem uma tradição cristã muito forte na Alemanha também. Não só uma tradição cristã em geral, mas a tradição protestante, né? Lembrando que o Martim Lutero era da Saxônia, né? Que não existia a Alemanha naquela época, ele era... Né, a Reforma Protestante acontece na Alemanha, lá em 1517. Então, não é por acaso que os autores, né, que é um casal, né, o casal um faz o roteiro, o outro dirige, não é por acaso que eles usaram várias referências bíblicas também nos nomes, né? A gente tem não só o Jonas, mas tem o Noé também. E no caso do Jonas, tem uma questão interessante que nessa terceira temporada a gente acaba vendo que o Jonas e a Marta são a fonte de todos os problemas, né? A gente acaba vendo isso. E na história de Jonas, o que a gente vê? Algo semelhante também, porque o Jonas, ao se desligar da vontade de Deus e não querer ir para onde Deus tinha comissionado, ele traz problema para si e para aqueles que estão ao seu redor, né? Então, de forma semelhante ao que acontece na série, né? Eles, deslocados ali do seu lugar certo, acabam gerando consequências negativas para os outros que estão ao seu redor, né? E eu vi esse paralelo aí com a história do Jonas bíblico, né? O que você acha, Alvarez, dessa mistura aí? Eu acho muito legal, né, cara? Yoná, né? Em hebraico, né? Yoná. Que é Pomba. Yoná. Significa pomba. É. E aí você vê vários, né? Tipo, eu achei legal porque eles usaram uma terminologia, não é nem o Noé, né? É Noa, né, cara? Noa. Tipo assim, Marta. Então, assim, você vê que literalmente eles se calcaram numa visão, vamos dizer assim, bíblica, né, cara, para olhar. Você vê aqueles afrescos, aquela sala quase como um Éden, né, onde tem a imagem ali naquele lugar perfeito, os livros, as genealogias todas colocadas. Você vê literalmente uma genealogia, né, dos personagens no chão, né, com aquele infinito, né, do 8 interligado, né. Então aí você vê o afresco ali, né, do Adão e Eva, do Adam e da Eva, a forma como eles interagem, né, com tudo. E, cara, e quando você vê a questão do Jonas em toda a sua trajetória dentro desses 3 universos que ele se apresenta, né, por mais que existam outras teorias que esse Adam, que é mais, esse Jonas, que é mais velho, né, que assume um outro nome e tal, não é ele, né, um outro personagem que o mata, mas é as teorias que a galera cria dentro do universo das críticas de série, né, que o pessoal... Os fóruns de discussão, né? Os fóruns de debate e tal. Mas você vê nitidamente o fato, cara, porque quando ele tá assim, quem já assistiu as 2 primeiras temporadas sabe que ele é o pai dele mesmo, tecnicamente falando, né? Tipo... dentro desse universo, e aí o fato dele ter se matado, né, cara, depois ele aparece daquela forma, realmente uma fuga, né, você vê ali que ele tá tentando fugir e literalmente ele é o cara que ele tá todo o tempo tentando resolver um problema que ele mesmo cria e ele atrapalha a vida de todo mundo que tá ao redor dele, né, então realmente tem uma referência muito pontual, assim, né, sobre o Jonas, né, e eu lembro muito, cara, quando eu tava lendo o Jonas a primeira vez, cara, eu não sabia se eu ria, se eu chorava ou se eu entrava na Bíblia e socava a cara do cara, assim, né, cara, tipo... Porque, cara, aquela cena, quando você começa a ler e começa a entender muito do chamado, você começa a ver, cara, o capitão do barco falando assim, pô, meu irmão, se não é a gente, é você que tá ruim, né? Você tá pé frio aí, né? Você tá bem pé frio, né, cara? Então, cara, foi muito pontual, é muito real, assim, né? E outros personagens que você vê, algumas discussões interessantes, porque tem muito da teologia que se desenvolveu dentro do universo da Alemanha, né? O fato de ele tem uma própria forma de ver, até a própria cosmogonia da igreja, né? A genealogia. Os alemães, eles têm uma base cristã muito forte, né, cara? Então, tipo, tanto na área católica quanto na área protestante, você vê que eles têm, assim, aquele apreço pela criação, pela questão de Adão e Eva. Quando você vai ler alguns teólogos, eles são muito
calcados dentro desse processo de mandato cultural, muito dentro desse universo, desse cristianismo mais voltado para a criação mesmo, para a mordomia cristã, um pouco bem diferente de como é a visão americana, né, cara, dentro daquela teologia que você estuda mais americana, seja Tozer, seja quem são os caras modernos, que a gente pode dizer assim, que são teólogos e tal. Mas quando você vai para os alemães, para os grandes europeus que escreveram, cara, eles têm uma percepção de mordomia totalmente diferente da teologia até que nós recebemos como brasileiros, porque grande parte da nossa teologia é americana, né? Então você vê essa linguagem muito presente na série, e principalmente a trajetória, né, cara, do final dos tempos, do Apocalipse, escolher essa terminologia, né, de criação, né, queda, redenção, Apocalipse, né, cara, você vê que realmente a Bíblia teve influência na construção da série. Ó, agora eu vou fazer uma pegadinha contigo, hein? Essa história de que o cara perde num acidente trágico, né? O cientista lá perde num acidente trágico o filho, a nora, né? E a neta. E para tentar ressuscitá-los ou reverter isso, ou fazê-los voltar à vida, ele entra numa jornada ali meio neurótica, psicopática, e nessa jornada ele acaba se destruindo e destruindo o mundo ao seu redor, tentando ressuscitar um ente querido perdido, né? E tem um referencial do mundo nerd aí que começa a degringolar nesse sentido também. Só que em vez de ser um cara que perdeu o filho e a neta, é um cara que perdeu a esposa. A esposa no parto teve problema, morreu, e ele buscou dentro vou controlar o termo aqui, senão você vai matar a charada na hora, se é que não já matou, né? E aí, tentando puxar conhecimento do lado errado, ele faz com que ele se destrua e destrua os demais. Você conseguiu identificar a história? Putz, cara, eu tô... Vou dar uma dica, então. O cara perdeu a mulher no parto, nasceram duas crianças gêmeas, um menino e uma menina, e aí, para tentar ressuscitar a esposa, com conselhos errados de um ancião, ele busca o lado negro da força e se ferra. Não é o Magneto que está falando, não, né? Não, é o famoso Anakin Skywalker. Ah, putz, cara. Eu tava com dois nomes na cabeça. Esse era a segunda opção já, né, cara? Cara, a questão do Anakin, cara, é bem delicada, né, cara? Tipo, Palpatine foi uma maior sacana da história da humanidade, né? Não, no lado negro a gente consegue ressuscitar, né? Então, vamos aí. Aí o cara entra num surto para tentar ressuscitar a mulher. Ele vende a alma, né? Vende a alma para as trevas e emburaca numa missão ali autodestrutiva que gera guerras e guerras e mortes. Você tem, assim, dentro do universo do HQ, você tem alguns outros personagens que também buscam essa mesma métrica, né, de vender a alma. Então, né, tipo, acho que até o próprio Homem-Aranha tem uma fase que ele, né, negocia com o Nefisto, né, e Mary também... Jane morreu, né, aí ele faz um acordo ali, né? Um acordo e tal. Meio macabra essa essas referências são, né, cara, tipo... E não é só essas, né, você tem várias, né, cara, tipo, que nem eu tava... Você chegou a ver essas duas outras séries, esse filme que tem agora São duas HQs que foram feitas para o cinema, que é o Woodguard, né, que é de 2005, que é bem legal, e a série do Warrior Nun, né, que é as jovens, né, me indicaram, cara, essa série que caçam demônios. Né? Eu li a sinopse e eu fiquei meio cabreiro de ver aqui em casa. Estou procurando outro lugar para assistir, que aí os encostos ficam na cada pessoa, né? Entendi. Dá para assistir legal? Cara, assim, ó, para você pegar o plot, né? Resumão. O plot é exatamente aquilo. Uma pessoa doente que faz de tudo para se curar e busca a imortalidade. Ali é o contrário, né? O cara perde uma pessoa por causa de uma doença, ele quer encontrar uma cura que resolva o problema e ele vai atrás de pessoas com imortalidade. Warrior Nun vai nessa linha aí? Vai, também. E o outro também.
Os dois têm a mesma linguagem, assim, por detrás. A mesma camada não muda. Agora, já no Dark é fazer a volta no tempo, é fazer o que o H.G. Wells fez na Máquina do Tempo, né? A mesma métrica, né, que ele utiliza de fazer, né? Tipo assim, ele perde a esposa, né, cara? Ele quer, eu vou criar uma máquina do tempo para fazer o retorno, né, cara? Para tentar voltar no tempo para que isso não aconteça. Então, por isso que eu digo que é muito, na terceira temporada, principalmente, fica muito marcado a presença dessa linguagem do H.G. Wells no filme, né? No livro, né? No filme também, mas no livro ele é mais preciso nisso, né? Sim. É claro que se a gente fala em viagem no tempo, você já falou, né, do De Volta para o Futuro, tem uma atmosfera dessa também, né? No próprio De Volta para o Futuro a gente vê as linhas do tempo diferentes, a gente vê o Biff Tannen conseguindo lá o almanaque para descobrir quem ia vencer os jogos, né? Aí fica rico, aí vira como se fosse um grande mafioso que destrói Hill Valley, né? Tem a Hill Valley 1985 alternativo, né? Que ele domina a cidade é dominada por prostituição, drogas, né? Criminalidade. Então, tá ali também, né? Se a gente volta lá no Robert Zemeckis, né? Que é o criador lá, junto com o Steven Spielberg, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Tipo, você vê que realmente quem domina, quem teria o domínio, né, cara, do futuro, tem na mão um poder sobrenatural, né? Tipo, aí você entra muito naquela questão de uma ciência que explora o pensamento humano, né, cara? Tipo Yuri Geller, né, cara? Esses caras, tipo assim, por isso que o universo daquelas pessoas que fazem previsões ainda não morreu, né? Tipo, que isso já é desde os tempos bíblicos, né, cara? Você tinha as pitonisas, você tinha vários elementos que quem dominava, né, cara? Os reis tinham muito disso, né? Tipo, de quem dominava essa habilidade de ter o controle do futuro na mão, cara, tá sempre vitorioso na guerra, né? Então, imagine, o cara vai lá e resgata todos os resultados de todos os jogos de 30 anos. Cara, tipo assim, o cara não dá uma fora, né, cara? Tipo assim, daí naturalmente o cara faz o que ele quer, né? Ele brinca com a dinâmica do tempo, né? E querendo ou não, isso é poder, né? Esse poder, conhecimento é poder. Esse tipo de conhecimento é um poder imensurável, né, cara? Absurdo, tipo, Será que aquele pessoal que aqui no Brasil já ganhou na loto umas 50 vezes, será que eles viajaram no tempo? Será que a explicação é essa? Acho que não. Eu espero que não, cara. Eu espero que não seja essa, cara. Acho que não é, né? Não é, não. Ó, Varese, tem outra história ali também que na época mais antiga, lá, século XIX, no Dark, né, 1800 e pouco, quando eles vão lá para trás, a gente descobre que tem uma sociedade secreta, né, de um cara que estava crendo que existiam esses viajantes no tempo. E aí ele começa uma espécie de culto ali, né? E isso vai dar o primeiro start ao problema, né? E aí a galera fica pensando, né? Eu já ouvi gente falando que o pessoal das sociedades secretas já tinham telefone celular em 1900 e pouquinho, que os caras tinham tecnologias assim absurdas. A gente vê algumas fotos estranhas, né? Tem alguns canais no YouTube que fazem esse levantamento. Você vê um cara com uma roupa super moderna lá na década de 30. Você vê um cara que parece estar falando celular na rua. Uma luta do Mike Tyson que parece ter um cara com iPhone filmando, né? Tem toda a história do John Titor, outras histórias assim de viajantes no tempo, né? Será que é muita viagem isso ou existe uma possibilidade, Alvarez? O que você acha? Cara, agora eu vou me comprometer agora. Mas a gente está no Cristão Geek, Não, eu vou né? me comprometer porque eu estou aqui, cara. Cara, eu, honestamente falando, cara, eu não sou um cara que não crê em algo parecido com isso, assim. Primeiro porque você vai dizer assim, cara, porque eu creio numa coisa chamada eternidade. Isso fica muito nítido na série do, 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 do Dark, né? Tipo assim, eles batem muito nisso numa camada bem funda, você tem que sacar e anotar, cara. Então, várias vezes eles estão falando sobre uma questão que a Bíblia trata e às vezes a gente passa batido, mas eles estão com uma sacada falando sobre eternidade. E eternidade, cara, é uma linha acima da nossa. Que o tudo tá fluindo full time, tipo assim, passado, presente e futuro numa mesma dimensão,
Nós estamos numa dimensão dividida em 3 tempos, né? Com aquele trífono, né, que se entrelaça entre passado, presente e futuro. Cara, a eternidade não tem isso. Então, quem sabe alguém consegue em algum momento subir o nível e alcançar a eternidade, né, cara? Tipo assim, entrar nessa dimensão, não necessariamente pelos meios que a gente sabe que vem a partir da crença em Jesus Cristo. Tipo assim, o próprio Paulo diz, né, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, quando você vai ver as dinâmicas, tipo assim, ele diz, cara, eu não sei se eu estava lá em corpo presente ou se eu estava em espírito, mas eu sei que eu estava lá. A mesma dimensão acontece quando você está vendo João falando sobre a ilha de Patmos, a visão que ele está tendo. Então, ele está entrando numa outra dimensão de eternidade que faz com que ele tenha uma visão plena de tudo do que vai acontecer. Então, assim, cara, eu sou muito no sentido que, cara, que eu creio ser possível, em algum momento, você alcançar quebrar essa barreira da nossa dimensão limitada de 3 esferas, de passado, presente e futuro, e subir um nível de eternidade, poder transitar, né, cara, e encontrar dimensões, cara, eu sou estranho porque desde o Túnel do Tempo, aquela série em preto e branco, eu acredito que o ser humano sempre busca essa habilidade ou de adiantar ou de retornar, de alguma forma, assim. Então, e quando você está do lado negro da força, isso se torna possível pelas habilidades que os caras te mostram, né, cara? Tipo assim, de conhecimento. Eu nunca participei de nada, assim. A única experiência que eu tive real, assim, cara, com a eternidade, foi um momento que Deus me mostrou a cruz. O que foi o ato da cruz. Tipo, eu tinha uma pira comigo particular. Eu tinha que entender o que tinha acontecido comigo, por que eu consegui ser salvo, mesmo não merecendo nada, assim. Então eu fui cara, eu não era casado, então, tipo, cara, eu fui para tipo assim, um mergulho de jejum, oração, leitura, e jejuns, cara, daqueles de 3 dias, 5 dias, aqueles de rachar mesmo, né, cara, e falar em línguas, e um dia eu tive um mindset, tive um insight, cara, tipo assim, onde literalmente o Espírito Santo me mostrou que a cruz é um selo na eternidade. Ele me levou para um lugar e me mostrou o que era a cruz na dimensão da eternidade. Então, o que faz com que daqui 100 anos, o cara, se ele não voltar até lá, alguém possa fazer a oração e se conectar àquela cruz, é porque a cruz é um selo dentro da eternidade. Perfeito. Tipo assim, como ela teve o poder de salvar todo mundo que creu em Deus antes de Jesus morrer, depois que Jesus morreu e ressuscitou, é o mesmo poder que vai fazer, e isso casa exatamente com o símbolo que aparece lá, né? Ele traz todo mundo para aquele ponto central que é a crucificação. Então, tipo assim, eu tive esse entendimento, então quer dizer que se essa dimensão é o possível de entender, de entrar, quem sabe alguém pode alcançar isso de outras formas e voltar, ou adiantar. Tipo assim, é ruim você como pastor, né, cara, tipo assim, dizer, cara, mas eu creio ser possível, tipo assim, eu creio que Deus permita em alguns momentos algumas pessoas virem, porque senão a gente não teria algumas revelações que são literalmente dentro da própria palavra, né, cara, do futuro, né, e claro que não é todo mundo, mas algumas pessoas eu creio que Deus tenha esse poder de fazer as pessoas identificarem, né, pessoas que têm o dom profético, verem, trazerem realmente, ou irem, andarem, caminharem em dimensões e momentos históricos e coisas que precisam acontecer. Cara, eu creio, eu tenho essa crença que Deus tem esse poder na nossa vida porque Ele é eterno e não precisa estar atrelado às leis físicas que a gente realmente em corpo físico precisa estar restrito, né? O Twin Peaks traz muito isso, né, cara, na terceira temporada, né? Aí você me lembrou um negócio fundamental, porque, desculpa te interromper, Alvarez, não esquece o que você ia falar, não, só para pontuar para o pessoal, porque quando o Dark começou, o Dark saiu um pouquinho depois do Stranger Things. Aí o pessoal chegou para eles e falou, vocês se inspiraram no Stranger Things? Aí eles fizeram um discurso explicando que a construção do roteiro de Dark foi feita muito antes do Stranger Things, porque demorou muito para filmar. Então, foi lançado depois do Stranger Things, mas foi fabricado antes. E aí eles falam que a verdadeira referência deles não é Stranger Things, porque nem poderia ser, porque eles não conheciam. A verdadeira inspiração é Twin Peaks. E às vezes, quando você pega esse gancho, você consegue fazer outras leituras bem mais aprofundadas e interessantes do Dark, né? Porque
não é, quase ninguém faz esse link. Mas quem leu um pouquinho as entrevistas com os autores vai ter esse gancho. Mas fala aí, Alvarez, da terceira temporada do Twin Peaks também, que é uma Então, cara, loucura, né? Eu não indico para ninguém começar a assistir Twin Peaks na terceira temporada, porque é você chegar para o cara... Vou dar um exemplo tosco aqui. Quando eu era moleque, surfista e tal, todo mundo falava que Itaúna era a melhor onda do Brasil, né? E aí eu fui para Itaúna um dia, por acaso, porque a gente estava voltando de Cabo Frio, alguma coisa assim, e eu calhei de ter o azar de ir lá num dia que o mar estava muito ruim. O mar estava pequeno, a água estava escura, estava ventando, estava mexido. Eu falei, pô, isso aqui que o pessoal fala que é a melhor onda do Brasil. Aí só numa segunda vez que eu fui que eu vi assim o potencial, né? Então, Twin Peaks, você cair na terceira temporada, pode ter esse efeito. Você fala, pô, essa série é horrorosa, não tem pé nem cabeça. É porque você não tem o subsídio, né, dos fundamentos, né? Mas explica aí, Alvarez, fiquei curioso em entender a sua conexão aí com o Twin Peaks aí. cara, principalmente com o Twin Peaks, ele traz muito esse entendimento de você estar nos lugares, né? E você ter conexões com o mundo espiritual e a partir dali poder abrir outras eternidades, outros acessos a dimensões, né? Os Tanto que até locais o onde tem último... os portais, né? Exatamente. É. E eu tenho um livro aqui, cara, deixa eu pegar aqui, que é esse aqui, ó, do Rebolo, que é Tronos sobre Tronos, Trono. que traz muito esse entendimento, assim, né, desses portais. Então, cara, tipo, é lógico que você precisa de um pouquinho mais de subsídio do que a gente está falando para você entender o que a gente está tentando propor aqui, né? Porque, cara, eu acredito muito que Jerusalém não é simplesmente uma nação, é um local, para mim é o epicentro do mundo. Tudo acontece ali, né, cara? Tipo, antes mesmo do advento da internet, você podia explodir bomba no mundo inteiro. Caiu um traque, estourava uma daquelas bombinhas de São João em Jerusalém, e o mundo inteiro sabia em menos de uma hora. Tipo assim, cara, tá todo mundo de a gente olho, tá falando da internet. Né? Você tá falando antes do advento da internet. Então quer dizer que realmente ali é o epicentro do mundo e tem muitos lugares espalhados, cara. E aí você não precisa necessariamente ir assistir dos alienígenas lá, dos extraterrestres que tá passando na History Channel. Alienígenas do passado. Alienígenas do passado, você não precisa de uma série dessa, cara. Já temos isso relatado e datado muito antes, com escritores até cristãos e muito mais precisos de qualidade de material escrito do que as séries. Que documentam muito esses elementos e poder. Cara, antes de eu casar e me converter, eu namorei uma parapsicóloga. E a gente fazia muitos experimentos com radiestesia, que eram aquelas hastes que se movimentavam. E eu visitei algumas casas assombradas em Curitiba, alguns lugares que diziam que tinham aparecimento de OVNIs, alguns lugares que tinham aparecimento de assombrações, né, tipo assim. Cara, tipo assim, eu não posso, é um relato engraçado, porque mesmo que você documente, não tem um aporte científico, mas que existe uma alteração, porque você tem lá, né, cara, tipo assim, você anda com base no norte, você pega a bússola, alinha junto ao norte magnético da Terra, aquelas hastezinhas, isso é comprovado, e você vai andando em direção ao norte. Só que chega num determinado momento, cara, que aquele negócio entra num vórtice de atividade que não está dentro do natural, né? Querendo ou não, tem uma energia, tem um momento ali, né, cara, que a coisa se altera. Você vê muito isso em Dark quando as coisas estão acontecendo dentro da caverna, né, cara? Você tem uma alteração energética ali, né, cara? Alguma coisa que mexe com né? Você pode ver isso, cara, quando você está dentro de um culto, a temperatura muda, tipo assim, toda a dinâmica do ambiente, o ambiente aquece, né, pelas pessoas, tudo, mas você vê que tem uma mudança na atmosfera, uma hora ela fica mais leve, outra hora ela fica mais pesada, existe uma troca energética, ou uma bioenergia que não precisamos tratar como algo do mal, né? Porque a gente carrega, mas assim, eu creio que possa existir essa possibilidade de você, como apareciam lá, que os caras entravam num posto de gasolina e a partir dali os caras tinham um posto de gasolina no meio do deserto, né? E o cara vai lá e daqui a pouco o cara abre uma porta e entra numa outra dimensão para conversar com um ser, né, cara, no que aí muda completamente. Você tá falando? No Twin Peaks, o cara entra no posto
né? A Entra, loja muda... de conveniência do posto é o ponto de é encontro um portal, né, cara? É uma identidade. ponte dessa Rose, né, cara? Que o cara entra. Então, cara, tipo... Agora, Alvarez, tem outra coisa aí de uma conexão importantíssima entre Twin Peaks e Dark, que é o seguinte: o portal fica ou está diretamente relacionado com as experiências nucleares e atômicas, né? Aquele episódio, acho que é número 8 do Twin Peaks, que é todo em preto e branco, né? Que tem a bomba atômica, Trinity. E aí abre o portal, aí a Judy, né, o Jaldei, que é a entidade do mal, aquela feminina, ela entra no mundo, aí entra o Bob também. Só que aí o gigante, que é o bombeiro, manda a Laura Palmer também, que é como se fosse a salvadora do negócio. Então, o rasgo na fábrica do espaço do tempo, ou o portal dimensional, ou a ponte de Aston Rose, ou o buraco de minhoca, né, o wormhole, foi aberto através de uma explosão nuclear. E no Dark também, né? No Dark tem a usina nuclear, a caverna fica ali do lado, é diretamente relacionado com a questão nuclear. E aí, dentro das lendas urbanas, e isso está até nos documentos secretos de Twin Peaks, né, volume 1, tem, para quem não sabe, tem um livro, né, que o roteirista, o David Lynch é o diretor, mas tem o Mark Frost, que é o roteirista, né? Mark Frost também é um cara excelente, e ele publicou 2 livros, né, como se fosse um dossiê do FBI sobre as investigações do Twin Peaks. E ali ele fala sobre a experiência de Babylon, o Jack Parsons, o Ron Hubbard, que é o fundador da Cientologia, como é que eles fizeram os experimentos no deserto, onde a bomba Trinity, a primeira bomba atômica, foi desencadeada, porque eles achavam que ali foi aberto um portal dimensional, né? Então, mais uma conexão, né, Alvarez? Twin Peaks aí com Dark, né? Então, cara, e essa questão de você ver por quê? Porque tem que ter um epicentro desse cataclisma, dessa que provocou esse nó, né? Que abriu essa possibilidade. Porque até a primeira e segunda temporada, eles não trazem, né, cara, essa dimensão da terceira possibilidade. Então eles ficam transitando com 3 mundos, como você falou, né, cara, 3 tempos numa única dimensão. A segunda temporada abre 2 linhas, né? Abre 2 linhas do tempo ali, então você fica ali sendo jogado entre uma linha e outra, né, os acontecimentos para uma linha, os acontecimentos para outra, e no final aparece uma terceira Marta e leva o cara embora. Aí você fica, cara, a terceira temporada vai abrir mais. Aí quando você chega numa determinada dimensão que é, cara, que daí o cara forma o trífono, né, das 3 dimensões, eu quase, cara, eu caí no chão e falei assim, caraca, mano, agora o negócio vai ficar animal, né, tipo, que sacada dos caras, porque tinha que ter uma explicação aquele símbolo, né, cara, aquele símbolo, né, do alquímico e tal, né, cara, daquela, que era uma ordem, né, secreta que usava o símbolo, né, cara, que tinha toda uma dimensão de pesquisa, como é que é, dos mestres ascendidos, né, e toda essa questão das evoluções. Por isso que eu falo Fraternidade branca. Exatamente, né, cara, Saint-Germain e coisas do gênero. E aí você tem... Dentro da ufologia, o comandante Astar, né, também entra nesse bojo aí. Não, então, você linkar todas... Cara, tinha que ter uma terceira dimensão. Cara, e é exatamente quem deu o nó, né, cara? Quem fez o lacinho ali, né? Quem puxou as extremidades e criou os 2 mundos onde eles precisavam acontecer. E aí você vê literalmente, cara, tipo assim, esse momento a série ganha uma outra dimensão, assim, e aí você pega exatamente, aí que eu falo, aí Twin Peaks se mostra, né, cara, tipo assim, mais presente, essa influência direta do Twin Peaks, né, essa coisa de, pô, cara, aquele momento que a energia se forma sobre a usina. Total, eu também lembrei, estilo David Lynch, total, Total. Aquela hora que o cara abre o bunker, cara, eu me lembro da primeira temporada do Stranger Things na madeireira, aqueles momentos que os caras, eles estão sozinhos, filosofando, viajando. Eu falo, cara, isso tem muito, algumas temáticas, né, cara, que rolava, que às vezes, pra quem já assistiu como a gente, gosta muito do Twin Peaks, gosta da obra do Frouxo, gosta da obra do David Lynch, então você consegue sacar, né, cara, tipo assim, umas coisas que você fala, cara, isso é influência pontual, né.
E algumas questões espirituais ali, né, cara, ficaram muito nítidas, assim, né, cara, em alguns momentos, alguns frames, assim, de que você, aquele mundo em preto e branco da terceira temporada, cara, vários momentos, aquele mundo em preto e branco do Dark, fala, cara, isso é muito influência do Twin Peaks ali naquela textura, né, cara, na linguagem, no som que é produzido quando o pessoal entra, né, daí eu falei, cara, tem muita influência do Twin Peaks aqui, e principalmente quando entra a questão da troca ali, né, cara, quando o cara tá dentro, tá saindo, tá debaixo da usina e tem toda aquela dimensão de passagem de tempo, buraco de minhoca, né? Tem aquele momento que eles já estão no pós-apocalíptico, né? Já estavam vivendo um negócio meio distópico dentro daquele ambiente. Aí você fala, cara, traz muito também desse universo de pós-apocalíptico, de distopia. Então, cara, para quem Tá gosta, tudo junto. tá tudo junto, né? Tem um outro detalhe, porque eu não sei do casal que criou o Dark, qual é se eles têm alguma visão teológica ou religiosa, se eles são ateus, se eles são místicos, eu não sei. Mas o David Lynch, a galera assiste a obra dele e acha que é tudo metáfora, né? Eles falam assim, o David Lynch é um diretor surrealista, tudo é surrealismo, são símbolos e tal. Mas a gente sabe que não é apenas símbolo, não é uma crítica social que ele está fazendo apenas. Ele está falando de realidades espirituais que ele conhece porque ele tem uma ONG, uma instituição de propagação da meditação transcendental do Maharishi Mahesh, né? E ele veio para o Brasil já algumas vezes dar esse tipo de treinamento até para o BOP aqui no Rio, né? O Batalhão de Operações Especiais. Então é o cara que diz que retira as ideias para os trabalhos dele das meditações transcendentais. Então, esse é o link para mostrar que não é só ficção e crítica social e surrealismo. É, sim, uma representação das experiências pessoais dele com o transcendente, né? E você vê também tem uma termologia, né, cara, que a semiótica, ela confunde muito às vezes, né, tipo, os caras às vezes eles querem ler os símbolos apenas pela questão da semiótica, né, tipo assim, a semiótica do David Lynch, ela é fantasiosa, né, cara, tipo assim, só que quando você vê que nem tem algumas questões, algumas escolhas de cenário que tem nas quebras, né, tipo assim, na troca de mundo, tem um irmão da Marta, né, cara, que tem um momento no qual, né, o Magnus, ele tem um momento, o Magnus, ele tem um momento de satanista, literalmente, mas aquele satanista que a gente conhece, você me mandou uma mensagem lá com o nome do Varg, né? Tipo assim, então, ele traz bem aquele entendimento como o europeu entendia aquele satanismo de heavy metal, de death, de black metal, né? Que ele tá todo tatuado, né? Mostra ele tá sem todo camisa, tatuado, você vê literalmente a escolha dos pôsteres do quarto dele, as frases que são colocadas, tipo assim, então essa semiótica que acontece ali dentro, ela é literalmente para passar essa ideia, né, cara, que o cara ele tem isso, né, tipo assim, como os ricos, né, cara, tipo, essa questão ela deixa de ser somente uma crítica social e passa a ser um elemento de visão mesmo de reflexão espiritual, né. Porque você pega muito disso nas tatuagens que tá ali sobre a mão, né? Tipo, as coisas que ele tá expressando com a linguagem. E você vê que eles escolheram muito essas camadas, né? Só que como a série ela é muito rápida, então se você perde um frame, você se liga, às vezes o pessoal não para dar um conferes, né? E isso é uma coisa que isso é um problema porque eu acho que o poderoso, né, do cinema alemão é isso, né? É o que eles entregam, né, cara? Tipo assim, eles não são voltados para ação, aquela ação hollywoodiana de explosão, tiro, porrada, mas eles têm um cuidado estético com as camadas de luz, de ambiente, de fotografia, que é um detox, né, cara, pra gente que quer assistir, né, cara, que te leva o cérebro para uma outra camada de cinema, né? Porque você precisa, às vezes, disso, né, cara? Tipo, você não vai esperar um Stranger Things com música acelerada, imagens coloridas e a coisa batendo, né? Ou essas séries mais modernas. É um cinema pensado, né, cara? Tipo assim, é um ambiente pensado, é uma música, é uma luz pensada.
é uma troca de cores pensada, então é uma outra escola, cara, e Dark casou, assim, perfeito com a escola de cinema É mais, alemã, né? mais conceitual, né? Bem Mais conceitual, bem poético, né? conceitual. Pra Eu quem me lembro. gosta, né, cara, É, porque tem gente que vai olhar e falar aquela velha frase, né? Pô, é muito parado, né? Isso é muito paradão. Às vezes, é claro que tem muita obra que realmente é parada, que o cara fica enchendo linguiça e te engana, né? Mas quando você consegue ler as outras camadas do que o cara está entregando ali, com a própria as roupas, o enquadramento, a iluminação, né? O ângulo que o cara está usando para filmar, quando você consegue ler essa outra parte da linguagem cinematográfica, aí você pode ficar assistindo uma cena de 10 minutos que não acontece nada e você vai extrair coisa pra caramba. É só você ver um filme o grande clássico do cinema, né? Cidadão Kane, do George... como é que é? Ia falar George Orwell. Esqueci o nome do maluco, meu Deus, do diretor, me fugiu aqui. Mas é o Cidadão Kane, né? Esqueci o nome dele. Ele sempre filma o Kane, que é uma representação de um cara real, tipo um Roberto Marinho lá dos Estados Unidos, chamado William Hearst, né? Um cara que era um magnata da comunicação. Ele sempre filma o cara de baixo para cima, né? Naquilo que se chama, dentro da linguagem cinematográfica, de contra-plongé ou contra-mergulho. Por quê? Porque o cara fica maior, Orson fica Welles. mais... Orson Welles, obrigado, Alvarez, valeu. Então, o Orson Welles, um outro filme dele, A Marca da Maldade, é um filme que começa com uma cena, que é um plano sequência, que é uma cena que não tem corte, ela vai direto. Um plano sequência em que eles entram no prédio, aí a câmera sai do prédio, passa por cima do prédio, mostra a rua atrás do prédio e tal. Não acontece quase nada, mas só esse caminhar da câmera e essa dança que ele faz com a cena, já é um negócio que você fica assim deliciado de assistir, né? Quando você tem a noção desse nível da leitura, dessa linguagem, né? É igual a Bíblia, né? Você lê a Bíblia, você pode ler o texto cru, você pode contextualizar o texto dentro da realidade da época, você pode entrar na questão linguística, na questão semântica, olhar toda a estrutura gramatical do texto. Então, tem várias camadas de leitura, né? O cinema, então, que além de ser áudio, é visual, é audiovisual, então são várias camadas, né, de sentido que são construídas ali. Alvarez, o negócio que eu queria te perguntar, e antes disso dar uma dica, né? Você falou de cinema alemão, eu me lembrei de um diretor que eu acho bem legal, Tom Tykwer. O Tom Tykwer, ele fez um filme muito famoso na década de 90 chamado Corra, Lola, Corra, que é um filme que são 4 versões da mesma história, né? Parece que alemão gosta disso, né? De linhas do tempo diferentes, né? Então fica de dica para a galera, quem quiser assistir. Corra, Lola, Corra. Muito legal. É estrelado pela Franca Potente, é uma atriz alemã que também participou muito dos 2 primeiros filmes do Identidade Born, né? Born, né? Identidade Born, né? Que fala, né? E depois Legado Born, né? Tem um monte. Mas a relação, supremacia, né? Legado e tal. Na verdade, Alvarez, antes de eu jogar outra pergunta, deixa eu abrir um pouquinho para a galera aqui para os comentários. Então, pessoal, eu acho legal a gente deixar a galera participar. Vou deixar aqui os comentários abertos um pouquinho. O Marcelo Tacano aí tinha falado que pode falar dos spoilers, né? O Bruno Machado falando também que não se importa com spoiler. Vou ver se aparece aqui algum comentário. Enquanto isso, Alvarez, porque a galera estava só assistindo, né? Não estava comentando, e tem um delay também até chegar até eles. Essa simbologia que aparece, né, o desenho das 3 fitas entrelaçadas, aparece muito também dentro do universo nórdico e, por causa disso, dentro do arco lá todo do Thor, né? Fala um pouquinho para a galera dessa relação com a mitologia nórdica, o Mjolnir, que é o martelo do Thor, e essa relação desse símbolo dentro do universo de Bor, Odin e Thor, né? Cara, tipo assim, aí a gente tem que voltar lá para as crônicas saxônicas, né? Porque naquele período da história, né, cara, tipo assim, a gente não tinha o panteão nórdico, ele era meio linear. Os deuses não tinham, né, essa dimensão de um deus superior, um deus, então eles eram muito, como eles eram familiares, eles eram todos assim.
Aí com a chegada dos cristãos, né, que os cristãos eles têm a questão da trindade, né? Então os nórdicos conseguiram desenvolver o panteão deles a partir daí. Aí eles criaram, como na maioria das mitologias, eles criaram uma trilogia, né, ou uma trindade com base nos seus deuses. Daí você tinha Odin, né, Loki, Thor, então todos eles se entrelaçavam, né, nas dinâmicas. Aí quando você vai ver lá, você tinha um martelo, você tinha a arma, né, cara, mais comum, você tinha o machado, você tinha várias dimensões e você tinha também uma forma, né, que era uma runa, né, que era a linguagem, e nessa runa, a runa de abertura a runa de abertura, quando você vai fazer a leitura rúnica, ela sempre abre com a runa do trífono, né, cara, essas três. E não é só nisso, né? Você tem várias, né? Na China, no Japão. Até esse é um símbolo comum também para a galera que treina jiu-jitsu, né? Algumas escolas de jiu-jitsu japonesa usam, né, essa mesma, como aquela dimensão de quando você deixa de ser quadrado e antes de você alcançar o estado redondo, que é aquele círculo infinito, você passa a viver esse ambiente, né, de evolução. Então, o trífono é uma evolução, né? É um ambiente, é como se fosse um triângulo de toda e qualquer ordem iniciática. Você tem o quadrado, que é a base, né? Tipo assim, você é um quadrado, aí você vai evoluir para um triângulo, né? E depois você vai alcançar um nível de evolução ou de transcendência que você vai desenrolar esse emaranhado e aí você vai ser um círculo pleno. Aí é onde os caras chamam de iluminação, onde alcançou Buda, né, esses grandes Nirvana, avatares, né? No Nirvana, o Samadhi, Satori, aí depende da religião que você está. E os nórdicos em si, eles não creem nessa de que você alcance isso nesse plano. Eles não creem que você alcança, eles creem que você só alcança isso sendo conduzido pelas Valquírias no final de uma batalha para o Valhalla. Então, Valhalla é onde você vai ter um salão de Odin, onde ele vai estar sempre sentado com os seus. Então, e sempre quando você vê os afrescos, né, cara, que a galera que desenhava esse salão, sempre na ponta do salão tem esse trífono também, né, cara, que é o símbolo que o cara alcançou um status como se fosse um paraíso, né, que onde ele é conduzido pelas Valquírias, né. Entendi. Tem uma história muito interessante, cara, que eu tenho amigos que estavam evangelizando na Alemanha e eles ganharam um cara que pertencia a uma banda de black metal. Antes o cara morreu, o cara estava com câncer no estômago e o cara aceitou Jesus no leito de morte. Quando o missionário saiu, cara, e o missionário já veio perguntando o que ele falou. Quando ele falou que ele tinha entregado a vida para Jesus, cara, o amigo que era da banda começou a chorar, não de alegria, mas de tristeza, porque ele não ia ser conduzido pelas Valquírias para o Valhalla. Perdeu isso o bilhete lá das Valquírias. Perdeu. Isso a gente está falando... Passe livre. Isso a gente está falando agora, 10 anos, 15 anos atrás, cara. Tipo, agora. Os caras ainda creem nisso. E esse pessoal dessa banda de black metal, eles tinham levado o CD deles para ser consagrado lá no Palácio da SS. Pô, aí é covardia, né? Você tá entendendo? Mas aí o cara passou mal e a galera foi, fez o apelo, o cara aceitou Jesus. É igual a ladrão na cruz. Foi salvo, mas para os amigos, e os caras estavam todos tatuados, né, cara, com aquela dimensão do... Eu tô com um gatinho aqui em casa, cara, então ele tá fazendo uma farra aqui. Tranquilo. E aí, para pra pensar, a gente tá falando agora, recente, né, cara? Então, símbolos atuais, né, cara, que fazem presente que as pessoas usam hoje como se fosse real, né? A galera crê mesmo, né? Crê mesmo. Ó, Varei, só mandar um abraço pra galera. O Rodrigo Bernardi falando que Corra Lola Corra é muito bom. A Val Machado também tá na área. Laine Macedo falando que tava com saudade de hangout. Paulo Salles aí falando que sentiu frio na barriga naquela cena do Interestelar. O Rafael, nosso amigo, aí participa também lá do grupo, né? Falando sobre a questão da viagem no tempo nos Vingadores. A gente falou um pouquinho, creio, no início. Michele Lima falou de um filme que eu acho muito legal, Encontros e Desencontros com a Sofia Coppola, né? Que se passa, se eu não estou enganado, no Japão.
É com Bill Murray também e com a Scarlett Johansson. Bem interessante o filme, acho sensacional. O Miller, dando um abraço também. Felix Andresa, né, falando triqueta, trindade, falando que associou com Deus, que era, que é, que há de vir, passado, presente e futuro, pois na série tem o tempo como Deus, né? Jonas fala para Marta que o tempo nos tem. O Paulo Salles também falou que depois que assistiu o Twin Peaks ficou mais fácil entender o Magnolia. Magnolia também é um dos meus filmes prediletos, do Paul Thomas Anderson. O de olhos bem, ele botou de olhos bem abertos, mas eu acho que é de olhos bem fechados, né? Que é do Stanley Kubrick, né? Que é meio pesado ali, tem uma atmosfera meio sinistra, mas é um excelente filme, né? Com a Nicole Kidman e Tom Cruise. Regiane Bastos, minha tia, está na área também. Israel Yakuza aí na área. Fábio Júlio também. Igor Ramos, feliz aí da gente ter retornado. O Félix também falando de Valhalla e Mad Max, né? Muito legal. Essa questão das Valkyrias também tem tudo a ver com os últimos filmes aí do universo cinematográfico da Marvel, né? Que tinha a Valkyria lá, né? O pessoal falando que tem que fazer uma live dessa no YouTube, a gente vai fazer. A gente só não está fazendo no YouTube, infelizmente. Ó, pessoal, vocês desculpem que eu tive que salvar a live aqui, senão a gente ia perder, tá? Porque bateu 1 hora. Eu tava calculando que tinha começado 4h15, né? Mas acho que começou 4h10, então 5h10 ela já fechou. Então vocês me perdoem, eu terminei de repente, porque começou uma contagem regressiva aqui, falando que ia terminar o período. Deixa eu só colocar o Alvarez de novo aqui. Só um minutinho, tá? Deixa ele entrar. Então, perdão a vocês aí, eu tive que sair para poder salvar a live, tá? Já está salva lá na nossa... Tá salva na nossa página aqui do Instagram. Desculpa aí, tá, Alvarez? Não sei se você ouviu aí. Eu tive que salvar, né? Começou a contar regressiva 5, 4, 3. Se eu não salvasse, a gente ia perder o conteúdo. Então tá salvo lá e já no nosso perfil. E a galera tá falando do YouTube, né? O YouTube agora, ele não tem mais uma plataforma própria de Hangout. Você tem que instalar um programa. Só que aí o que está acontecendo, pessoal? Você já deve ter percebido isso. Com essa crise de saúde mundial e muitas empresas fechadas, pessoas aí demitidas e tal, passando sufoco de desemprego, infelizmente surgiu uma nova era do hackeamento. Então, vocês viram que no dia de ontem, o perfil do Elon Musk, Bill Gates do Twitter, os perfis foram hackeados. Hoje a gente já está vendo o pessoal tentando hackear empresas. As empresas estão desenvolvendo as vacinas para tentar extrair e roubar essas informações. Então, eu estou evitando instalar programas de terceiros e usar isso para fazer a transmissão, porque cada programa desse que você instala, você abre uma margem para ficar um pouco vulnerável. Porque se o cara consegue hackear o programa, ele consegue hackear os nossos conteúdos também. Então, eu só não estou fazendo a live no YouTube por enquanto por causa disso. Se o YouTube voltar a ter uma plataforma própria de Hangout, a gente volta. Eu prefiro fazer no YouTube. Vocês sabem que minha atuação é muito mais no YouTube do que no Instagram. Mas, na verdade, o ideal seria fazer nos dois ao mesmo tempo, né? A gente poderia estar transmitindo simultaneamente. Esse é o meu desejo, só para explicar para a galera. Eu vou tentar extrair esse vídeo aqui do Instagram e jogar lá no nosso YouTube do Cristão Geek também, para manter as plataformas ativas, né? Agora, Alvarez, eu queria ver contigo, eu não sei como é que está a sua viabilidade de horários, a gente podia marcar uma conversa semanal nesse mesmo bate-canal, bate-horário, né? Hoje é quinta, né? Hoje não é sexta-feira, não é quinta, né? Se não estou enganado. Quinta. Então, se você me der o ok, Alvarez, a gente pode marcar quinta-feira, 16 horas, tá? Na permissão de Deus, obviamente. Se Deus permitir, a gente está aí. Esse horário, essa data e esse horário são viáveis para você? Eu me programo, mas pode ficar tranquilo que eu já me policio aqui com os horários e fechamos sempre de quinta-feira, 4 da tarde. Tá. É claro que se eventualmente, vamos supor que eu não posso participar, o Alvarez não pode, a gente traz de volta a nossa outra galera, né? O Jael, a Sara, todo o pessoal, o próprio Diogo Geraldo, a galera que participava com a gente. A gente monta uma escalinha, deixa um plano B ali, quem pode substituir? Aí alguém substitui,
para não deixar o negócio parar, né? Vamos engrenar agora, aproveitar que muita gente está mais em casa, está mais disponível, está todo mundo assistindo séries, filmes, precisando de dicas, né? Hoje aqui a gente deu várias dicas, né? Corra, Lola, corra, encontros e desencontros. Falamos aí também de dica de livro do A.G. Wells, né? Viagem no Tempo. Então, tá no momento legal, né, da gente fazer essa conversa. O livro aí, Trono sobre Trono, Davi Rebolo, né? Então, algumas outras leituras mais teológicas, cristãs, né? Então, a gente fica com esse combinado, tá, pessoal? Anotem na agenda de vocês. Quinta-feira, 16 horas, Hangout do Cristão Geek. A princípio aqui no Instagram. Quem sabe daqui a pouco a gente consiga colocar no YouTube também e talvez nas outras plataformas também. Tá certo? Alvarez, eu vou encerrando também, mas quero deixar você aí à vontade de mandar um recado para a galera, palavras finais aí. Fica à vontade. Cara, a minha dica é leia. Leia os livros do... Né, o Dan tá com uma biblioteca alucinante, né, de conteúdo incrível. E clássicos, cara. Eu acho que eu sinto muita falta de conversar com as pessoas, saber que as pessoas elas não leem mais os clássicos da literatura mundial, brasileira, né? Tipo, então, e a gente precisa ler em outras, conseguir refletir em outras camadas, né? Então, essa própria dica que eu coloquei, cara, A Máquina do Tempo do H.G. Wells, eu acho que é um livro excepcional. Você também poder ler Viagem ao Centro da Terra do Victor Hugo, né? Tipo assim, essas leituras mais fantasiosas que até então, mas que realmente forjam, né, formam a nossa questão literária, o nosso entendimento e nos ajudam muito na compreensão de obras. Cara, tipo, tem os 2 livros do Frost sobre o Twin Peaks, para você que gosta, cara, que eu acho fundamental, se você gosta da dinâmica do universo, né, não só ler a Bíblia, mas, cara, esses livros são legais de você investir. E se você puder conhecer um pouquinho sobre semiótica, te ajuda muito a compreender algumas camadas de leitura do próprio Dark, né? Porque às vezes você perde um símbolo, e às vezes elas têm coisas que são muito marcadas, muito presentes, que são importantes para você ampliar a sua linha de sua interpretação da própria obra. Porque, cara, por ser uma série, às vezes a gente trata ela com um pouco não dá aquela atenção. Mas valeria a pena você assistir com calma. São só 8 episódios, né? Mas valeria a pena, assim. Eu acho que é uma das poucas obras que eu indicaria para quem está estudando cinema, para quem está estudando artes plásticas, para quem está querendo até fazer teologia. Né? Uma obra para você poder sentar e estudar o que ela tem por detrás, assim, que vai te ajudar bastante a refletir e ter uma outra camada de leitura sobre o teu próprio cristianismo. Né? Então, fica aí uma dica legal. Não apenas você ler como espectador, mas você realmente sentar para estudar o que ela traz, que vale a pena. Exato. E aí, Alvarez, eu gostaria de deixar a galera à vontade também para sugerir temas, tá? Então, a galera estava pedindo muito para falar sobre Dark. E se vocês tiverem algum outro assunto que vocês queiram que seja abordado, coloque o comentário aí, porque esse vídeo vai ficar no IGTV, no Instagram aqui. E você, nos comentários, você pode colocar lá na publicação, né? Fica uma prévia dentro da página normal do Instagram. Ali você consegue botar tranquilamente os comentários e, nesses comentários, faça sugestão de temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui. Aqui é sempre no improviso, né? A gente falou, vamos falar sobre Dark. Só isso, não combinamos nada. Então, não tem problema. Qualquer tema que vocês jogarem, a gente se informa durante a semana e na próxima quinta, se Deus assim permitir, a gente manda brasa aí. Alvarez, aí em Curitiba está tendo culto presencial já? Como é que tá? Só para a gente aproveitar e divulgar para a galera. Cara, aqui é tudo online ainda, tá? Tem uma reunião amanhã na Prefeitura de Curitiba, porque o estado foi aberto, né? Sim. O estado está aberto por determinação do governador, mas aí são as prefeituras que definem como que eles vai atuar a nível de comércio, igreja e tal. As academias foram liberadas mais para personal training, a galera não pode estar indo constantemente, mas a determinação para os cultos sai amanhã. Né? Tem uma reunião legal. amanhã à tarde na prefeitura, daí eles determinam se vai ter culto presencial, com restrição, né? Tipo assim, a gente ainda não sabe, ainda está acontecendo tudo online, né? Tem sido uma bênção, né, cara? A igreja não parou, né? O Bola de Curitiba, graças a Deus, nesse período, foi, eu acho que, uma das igrejas mais ativas, né? Tipo, todos os dias com conteúdo, a galera se desdobrando para trazer, né, constante, mas ainda estamos vivendo essa realidade, né? Tipo, cara,
a gente ora para que isso passe o mais rápido possível, né? E se cuidem, né? Por favor, né? Com Se certeza. cuidem da saúde de vocês, né? Isso, então a gente faz a propaganda, você que está em casa aí, está se resguardando, você pode acompanhar os cultos ou na Igreja Bola de Neves Curitiba, que os cultos são quarta e domingo, né, Alvarez? É quarta e domingo, né? São. São transmitidos lá pelo site deles e também na Igreja Bola de Neve sede, em São Paulo, lá na Rua Clélia. Está tendo culto presencial, claro que com a capacidade reduzida, seguindo as normas sanitárias ali da Prefeitura do Estado de São Paulo. Mas, obviamente, você pode acompanhar os cultos que acontecem quinta, às 20 horas, e também aos domingos. Eu não sei se está tendo culto de manhã e de tarde, mas à noite, ou das 19 horas, que é o culto mais importante, né? Então, acompanhe lá também. É um momento legal também para você alimentar sua alma. Fica a dica, então. Tá certo? Alvarez, Deus abençoe vocês aí, a esposa, a filha, família, todo mundo, a igreja. Manda um abraço a todos os Amém. amigos Deus aí abençoe. por mim. Valeu. E a gente se vê semana que vem. E, enquanto isso, a gente vai continuando com as nossas postagens, né? O Marcelo Tacano está nos ajudando muito ali. Um abraço aqui para o Igor Ramos, para a Cíntia, para o ICS Pedro, Davi Gomes Rio, Felipe Dasbia, Arthur Rony, Thiago Norte Sul. Obrigado a todos aí. Amanda. Valeu, pessoal. Nos ajuda a divulgar. O Cristão Geek está voltando aí agora com os hangouts, né? O Cristão Geek nunca parou, o Tacano sempre nos ajudou aí com as postagens, as reflexões, mas agora, a pedido de vocês, a gente está, com a ajuda de Deus aqui, retornando com as conversas também. Um abraço a todos, galera. Fiquem com Deus aí. Prazer revê-los. E botem suas dicas aí para os próximos temas. Verdade, galera. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.